Sejam todos muito bem-vindos. Em poucos instantes, já começaremos a nossa atividade. Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz do Cristo conosco. Começamos neste momento a palestra doutrinária do Cristanato Paulo de Tarso. Agradecemos imensamente por esta oportunidade, a todos os trabalhadores que nos convidaram, que oportunizaram este momento, a todos vocês que estão chegando, que estão compartilhando deste instante. E vamos então à nossa oração, à nossa prece inicial. Querido amigo, benfeitor de todas as horas, gratos estamos pela tua presença conosco, que faz com que sempre tenhamos segurança, a manutenção da nossa fé, as certezas que habitam o nosso coração, tendo no teu Evangelho, na tua doutrina de amor, a doutrina dos Espíritos, os contributos essenciais para a nossa construção pessoal, para a nossa edificação, a nossa transformação. Auxilia-nos, Senhor, nestes dias desafiadores, na manutenção da nossa fé, no incremento da nossa coragem, na propagação dos nossos ideais no bem, para que firmes sigamos até o fim. Gratidão imensa, Senhor. Encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, o título Buscai e achareis. É um conjunto de falas onde Jesus nos trouxe pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. São 3 comandos onde o Cristo traz sempre um verbo na primeira parte da expressão e uma consequência que advém do exercício desta atitude por aquele a quem ele conduz, como reflexão, como forma de perceber as próprias características. Quando Jesus diz batei, quando Jesus diz pedi, quando Jesus diz buscai, está incentivando que nós, diante das nossas características, diante das nossas situações, que são diversas, tenhamos condições de perceber a parte que nos cabe realizar. E nesse capítulo 25, o codificador, de forma diferente de alguns outros, não nos traz instruções dos Espíritos. Diferente do Trabalhadores da Última Hora, que só são instruções dos Espíritos, não temos os comentários pelo codificador, este, buscai e achareis, que é o capítulo 25. Nós só encontramos os trechos do Evangelho e os comentários do codificador. Nós não temos ali instruções dos Espíritos. E isso traz uma reflexão bem interessante, porque aí é o olhar de Kardec, juntamente com a inspiração advinda dos Espíritos benfeitores, mas com essa característica de nos conduzir, nós que estamos aqui, neste contexto reencarnatório, numa percepção amadurecida daquilo que necessitamos fazer. Então, abre logo o capítulo com ajuda-te que o céu te ajudará. E este item é bem interessante porque ele nos traz uma forma de, da mesma maneira que o comando que Jesus nos apresenta nos 3 verbos, esse também ajuda-te nos provoca. Faz com que nós tenhamos uma percepção de que, naturalmente, nós precisamos desenvolver algo para que tenhamos a forma de alcançar o objetivo desiderado. A grande proposta desta mensagem que nos traz o Evangelho nos convida a refletirmos sobre uma das leis
que nos apresenta o Livro dos Espíritos, que é a lei do trabalho, que é uma lei que rege tudo em a natureza. Não há como se ter êxito, produtividade, sucesso, construções, se não tivermos o trabalho. É uma lei que vem logo depois da lei divino-natural, da lei de adoração, da lei de reprodução, para nos trazer um mote, onde o próprio Jesus disse que até hoje o Pai trabalha, dizendo que é da universalidade a percepção do trabalho em todos os setores. A natureza incessantemente trabalha, nos apresenta nas suas diversas expressões as nuances do trabalho, nos fazendo refletir sobre o quão é necessário saber edificar com o labor. O trabalho por si mesmo tem uma função que nos é física, orgânica, porque o nosso corpo físico necessita de movimento para que ele não atrofie. Ele é uma máquina e precisa ser impulsionada pelo labor, pelo trabalho. De igual forma, a nossa mente que é a exteriorização do pensamento, mente que vem como uma forma de exteriorizar a própria vontade do espírito, que é aquele que rege, aquele que comanda toda essa estrutura, essa tríade, espírito, perispírito e corpo físico. Então, olhamos também a necessidade deste trabalho, desta produção mental. Então, seja de uma forma braçal, seja de uma forma mental, o trabalho tem esta consecução de trazer frutos, de trazer produtos. E Deus coloca no caminho do ser, seja na natureza, como dissemos, mas seja no ser mais evoluído na natureza, que somos nós, a condição humana, que somos dotados do livre-arbítrio, da consciência, do pensamento, da vontade, nós que temos este conhecimento externo a respeito das coisas e que temos uma grande propensão desse conhecimento interno a partir de cada momento que vamos evoluindo. Deus coloca o trabalho como uma forma de alcançarmos a compreensão sobre tudo que rege a própria criação. E isso é fascinante. Isso sempre me encanta. Porque é uma coisa que os meus pais sempre disseram, e acredito que os pais daqueles que estão aqui entrando, que já estão aqui conosco, que também já ouviram de alguma forma, que quando as coisas nos vêm muito facilmente, a gente não dá o devido valor. Que da mesma forma que as coisas entram um pouco fácil, que chegam à nossa vida de maneira muito fácil, elas também saem de uma forma muito fácil. Porque nós não conseguimos perceber o valor que advém da conquista daquilo que nos chegou tão facilmente. Mas quando advém do trabalho, do nosso esforço, da nossa dedicação, nós experimentamos as conquistas, nós experimentamos a dificuldade de ultrapassarmos obstáculos para alcançarmos aquilo que precisamos. Nós vemos os embaraços que aparecem, os imprevistos que existem. Então, tudo isso nos leva a perceber o esforço, a condição que o processo, a importância que o processo tem. Então, quando o produto advém, a gente toma cuidado. E a gente diz, olha, isto aqui, que é um resultado, que é o produto, que é o fruto, isso teve todo aquele labor que eu experimentei, que eu percebi, que eu sofri, que eu me esforcei. Então, a gente observa o valor daquela conquista e a gente consegue entender o quanto aquilo é valioso. Então, Deus, no processo da nossa saída da simplicidade e ignorância para alcançarmos a angelitude, Ele nos propõe como ferramenta de instrumentalizar esta caminhada o trabalho, mostrando que nós somos os herdeiros de nós mesmos,
que nós temos a herança daquilo que nós construímos, que não há privilégio no contexto da criação, que o que há em verdade é um fruto do nosso trabalho, uma conquista da nossa produção. E por isto, a depender do estágio em que tenhamos alcançado, os talentos que nos são ofertados condizem com a capacidade de responsabilidade que temos de dar conta daquilo que amealhamos. Como a parábola dos talentos, que nos traz os servos com 5, 2 e 1 talento. Observamos que não há servo sem talento. Todos são providos, todos possuem talentos, mas que precisam laborar. Que a partir daquele talento e o primacial que nós recebemos, o primeiro direito a que o homem dispõe é o direito de viver. O primeiro destes talentos é a vida. E a vida deve ser multiplicada, deve ser intensificada, ela deve ser amadurecida, ela deve ser compreendida para que possa muito bem ser vivida. Então, instrumentalizar este talento requer o nosso trabalho, requer a nossa atenção, o nosso cuidado, para que dentro de um processo que é de trabalho, mas que traz como resultado algo, nós também estamos imersos numa outra lei, que é a lei do progresso. São duas leis que trabalham conjuntas. A lei do trabalho que gera o progresso que vai se instaurando e vai permitindo novos trabalhos, que vão ensejando os novos momentos de progresso. E assim nós vamos avançando. Duas questões em O Livro dos Espíritos nos trazem esta reflexão sobre a necessidade de evoluirmos e do trabalho que é necessário realizar para que encontremos esta evolução e esse progresso na nossa própria história. Então, temos a questão 132, quando fala da finalidade da encarnação, que os Espíritos nos colocam que temos uma necessidade de alcance de perfeição. Uma perfeição que é relativa a nosso estágio na criação, a nossa condição de seres criados, e também nos coloca a possibilidade de termos a nossa tarefa, a nossa missão, a nossa contribuição no contexto da criação. E na questão 167, Kardec, após ter questionado na 166 sobre a evidência da reencarnação, ele pergunta na 167 qual é a finalidade desta reencarnação. Porque ele constata que para nós sairmos da simplicidade da ignorância e alcançarmos a angelitude, ou seja, uma construção progressista, uma construção dentro de uma linha de progresso, nos é necessário algo, fazermos algo. Como fazermos algo numa existência só? Se numa existência nós partimos, uns mulheres, outros homens, uns em condição social X, outro Y, uns com capacidades intelectivas desta forma, outros de outra, seria injusto imaginarmos que o nosso ponto de partida é esta existência e ela é tão desigual. O ponto de partida precisa ser igual, porque Deus é justo, é bom, é misericordioso e concede às suas criaturas a mesma oportunidade, partindo da simplicidade e ignorância para o alcance da perfeição, da sua percepção de consciência amadurecida e desperta, laborando e construindo. Então Kardec, percebendo isto, traz a questão 167 e os Espíritos respondem: expiação e melhoramento progressivo da humanidade. Senão, onde há justiça? Se é expiação, onde eu preciso reequalizar a minha consciência com o passado, se é melhoramento progressivo da humanidade, significa que eu preciso ter ações que são ativas para uma construção de um futuro melhor, de uma nova era, das bem-aventuranças apresentadas por Jesus, inevitavelmente eu preciso do trabalho, porque nós só vamos alcançar estes objetivos trabalhando. Então vem o Livro dos Espíritos trazendo-nos a reflexão de Jesus e nos coloca: ajuda-te, que o céu te ajudará. Como se nos dissesse: façamos a nossa parte. Precisamos fazer a nossa parte, porque assim os céus
respaldam aquilo que partiu da nossa vontade, que partiu do nosso interesse. Nós somos dotados da potência da alma chamada livre-arbítrio. E Deus, que é o Criador de tudo, respeita o nosso livre-arbítrio. Ele respeita que nós sejamos teimosos em relação à sua existência. Ou seja, ele respeita que existam aquelas pessoas que não acreditem nele. Ele continua existindo, antes e para sempre, porque ele é eterno, não tem princípio e não tem fim. Nós somos imortais, temos um princípio e não temos um fim. Então ele, que é o Criador de tudo, permite que nós, seres humanos, espíritos, nesse processo da vilegiatura carnal e fora da vilegiatura carnal, duvidemos até mesmo da sua existência, que exercitemos o livre-arbítrio. Então, por que Deus permite isto? Porque a ferramenta valiosa do livre-arbítrio é a execução da nossa vontade, que é onde reside a nossa intenção. Nós, através do exercício do livre-arbítrio, temos como perscrutarmos a nossa vontade e temos como reconhecê-la. Então, através dos atos que se materializam nas nossas decisões, e decisões são pensamentos, palavras ou atos, tudo que promane de nós, tudo que saia de nós, mesmo que o outro não veja materialmente como pensamento, mas a expressão do pensamento materializa-se numa condição rarefeita, diferente, como diz o nosso benfeitor Emmanuel, mas que esta matéria rarefeita pode ser captada pelos espíritos. Podem visualizar o nosso pensamento. Então, esse pensamento produz consequências. O nosso pensamento é criador, concretiza, emana fluidos, movimenta-se no fluido universal e consegue atingir os seus objetivos. Então, o nosso pensamento é criador, ele traz consequências. As nossas palavras eu nem preciso dizer, não é? Quando a gente fala, e às vezes a gente fala umas coisas erradas ou ruins, quando a gente vai ver, só dá para a gente consertar. Mesmo assim, o outro já ouviu e já está reverberando aquela nossa falta, aquela palavra indevida, mas ela já saiu. A palavra que sai da boca não tem como retornar para ela. Nós temos como reparar. Por quê? Porque ela já é fruto de uma vontade, de um pensamento, e é o exercício do livre-arbítrio. Da mesma forma, as nossas ações, ainda mais, porque estas materializam as nossas palavras, os nossos pensamentos. Então, o objetivo da criação, o objetivo do nosso Pai, quando nos oferta o livre-arbítrio, é aprendermos a instrumentalizar esta potência. Aprendermos como manejar esta faculdade. Logo, que nós trabalhemos, que nós nos esforcemos e aí sim, partindo de nós, a nossa vontade, demonstrando qual é esta nossa intenção, realizando em pensamentos, palavras e atos, aí sim, os espíritos, a divindade e tudo mais movimentam-se para que aquilo que nós estamos empreendendo esforços para nos auxiliarmos, eles possam fazer coro para também nos auxiliar. É nós exercitarmos a percepção de que a nossa vida, e vida com V minúsculo, como existência, ou vida com V maiúsculo, a vida onde estamos sempre mergulhados, ela tem um grande valor. É percebermos o quanto temos de nos ajudar. É de não orarmos pensando, Senhor, eu gostaria tanto que na minha vida eu tivesse mais paciência, eu gostaria tanto de que as coisas ao meu redor tivessem consequências diferentes. Para termos paciência, o exercício começa em nós. A paciência é a ciência da paz. Para que a paciência aconteça, nós temos de trazer a paz para dentro de nós. Ou melhor, fazer com que ela brote do nosso interior para as nossas relações exteriores. Se nós desejamos que as consequências das nossas ações elas sejam diferentes, cabe a quem? A nós mesmos.
Como é que nós queremos resultados diferentes se estamos tendo as mesmas ações? Se estamos fazendo do mesmo jeito, se estamos sendo da mesma forma? Não há como termos resultados diferentes. Os resultados serão os mesmos e a responsabilidade nos cabe. Então, antes que a gente peça a Deus, a gente precisa empreender dentro de nós mesmos a vontade de sermos mais pacientes, a vontade de executarmos os nossos esforços para modificarmos os nossos hábitos, para decidirmos de maneira diferente, e aí sim, a espiritualidade positiva olha e percebe o esforço do nosso trabalho, percebe o suor que estamos empreendendo para dar um sentido à nossa vida. Percebem que nós estamos persistindo, que não estamos esmorecendo. E desta forma, ajudando-nos, sentimos que o céu nos ajuda. Porque em verdade mesmo, o céu sempre nos ajuda. Mesmo que nós não estejamos a nos ajudar. Mas perceberemos a ajuda e teremos um incremento em força, em coragem, em esperança, quando nos ajudamos, fazemos essa conexão e sentimos que não estamos a sós. E sentimos o bálsamo que advém. Sentimos o refrigério que nos promove aqueles momentos de oração. E orar não é somente parar, silenciar e falar com Deus. Orar é também trabalhar. Orar é também arar a terra do nosso coração. Esse terreno que às vezes é uma estrada, às vezes é um terreno pedregoso, às vezes é um terreno de espinhos e que em alguns momentos é um solo fértil e que precisa ser arado, precisa ser trabalhado para que a sua fertilidade possa trazer a árvore, a plântula, as flores, novos frutos, novas sementes, para que a semeadura possa ter continuidade. Então é um processo que nós entendemos como o valor do trabalho em nossas vidas, o valor do esforço na nossa vida e que faz com que a nossa decisão traga aos olhos da divindade, aos olhos da espiritualidade maior, esse retorno de encontrar em nós brechas de auxílio e de promoção daquilo que nós necessitamos. Mas este mesmo capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo ainda traz um outro trecho de Jesus. Diz assim: observai os pássaros nos céus. E aí é que intriga tudo para nós que estamos estudando. A gente começa lá, ajuda-te que o céu te ajudará. Então, ok, nós vamos trabalhar para que o céu possa nos ajudar. E daí a pouco vem observar os pássaros nos céus, os lírios nos campos, porque os pássaros nos céus não guardam as sementes, não guardam o alimento, não têm os celeiros e, mesmo assim, a divindade traz a providência para que eles necessitem, para o que eles necessitam e eles sobrevivem. Olhai os lírios nos campos, que estão ali, que reverdecem e que crescem e que têm a sua continuidade. E aí a gente para e pensa, então é uma contradição de Jesus? É um sentido inverso? Todas as vezes que nós acharmos que Jesus está sendo de alguma forma contraditório com o que a gente já tem dele, ou seja, da sua moral, do seu bem, da sua bondade, da sua condição de mestre, de terapeuta, de amigo, todas as vezes que nós acharmos que tem algo contraditório, a gente vai e aprofunda um pouco mais. E a gente pega alguns outros textos e a gente olha Jesus do alto, ou seja,
Se a gente dá o recorte e olha somente aquela passagem que a gente está estudando, a gente pode achar que é uma moral estranha, como é um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Estranha moral ou moral estranha. Que nos traz ali algumas coisas que a gente diz, meu Deus, não vim trazer a paz, mas a divisão. E aí a gente diz, mas Jesus não veio trazer a paz, ele veio trazer a divisão. E aí a gente começa a achar que são coisas contraditórias. E aí a gente abre esta visão para algo sistêmico do sistema Jesus, de todo o seu projeto do reino dos céus. E aí nós identificamos o que ele quer nos dizer. E foi isso que Kardec fez. Quando Kardec traz, olhai os pássaros nos céus, olhai os lírios nos campos, ele diz, é Jesus nos convidando a termos fé, a incrementarmos a nossa fé. Fazermos sim a nossa parte, mas existem momentos em que nós estamos fazendo tudo o que nos cabe a ser feito e precisamos saber que tudo que advém daquele labor que estamos fazendo tem um complemento da divindade. Nós não somos os únicos construtores disto que está presente na criação. Nós damos o nosso passo, da nossa vontade, do nosso interesse. Mas existem as vontades, os interesses dos demais, desta grande junção relacional na qual nós vivemos e também a vontade de Deus, que não deseja, por exemplo, que fiquemos em sofrimento e que nos concede oportunidades. Então Jesus diz, observai os pássaros nos céus. Como se dissesse, percebe a tranquilidade, a serenidade, da certeza da providência e complemento codificador, porque não há aquele que trabalhe que não receba o que lhe é de merecimento. Quando Jesus ou quando o Senhor traz os trabalhadores da última hora para a vinha, ou mesmo quando o trabalho da vinha está concluído e que ele vai fazer o pagamento, ele paga a todos. Ele não deixa de pagar. E ele paga a todos qualificando a produção e não as horas que foram entregues naquele trabalho, mas sim a qualidade do produto que lhe foi apresentado como fruto. Ele paga a todos, porque todos que laboraram merecem. E aquele da primeira hora, na parábola, chega a questionar, mas ora, isso não é injusto? E o Senhor pergunta, em que lhe falto com o que lhe prometi? Não lhe prometi pagar este denário? Está aqui o seu denário. Eu pagando ao outro, em nada eu estou ferindo o que eu combinei com você. Porque é lógico. É o que é o combinado com a nossa consciência. Com o desprendimento daquilo que precisamos realizar, que precisamos executar e que nos cabe fazer. É a nossa tarefa. Então, quando olhamos os pássaros nos céus, os lírios nos campos, é para contemplarmos a fé de corações que são serenos. É olharmos para aquelas pessoas com as quais nós convivemos, que conhecemos os seus dramas, os seus problemas, alguns, porque muitos são ocultos, que conhecemos as dificuldades e nós observamos a serenidade e que nós observamos a tranquilidade e que nós observamos uma fé imensa de dizer assim, não, isso vai passar. Eu sei que Deus proverá, ou seja, Deus trará de retorno aquilo que eu mereço, porque eu estou fazendo. Eu não estou parado de braços cruzados, sem realizar aquilo que me cabe. Eu estou fazendo e, portanto, eu sei que é questão de tempo, somente questão de tempo, para que eu possa auferir no momento certo, no instante da finalização do trabalho, no contexto e na hora aprazada da colheita, eu recebo aquilo que me é devido. Porque o Pai sempre nos traz em retribuição. Ele nos paga as horas trabalhadas, que em verdade, como dissemos,
é a consciência. Não é uma recompensa, é a consciência que vai amadurecendo, que vai crescendo, que vai recebendo os frutos do trabalho, que nada mais são do que a conquista pessoal, que nada mais são do que esta paz de consciência, esta serenidade que nós identificamos nos pássaros, nos lírios, que tem a certeza do alimento e da vida, porque Deus é o Senhor de tudo. Diz-nos Kardec e os benfeitores que o inspiram: caridade e fraternidade não podem ser condições de obrigatoriedades da lei impostas pelas leis humanas. Deve ser fruto do amadurecimento pessoal. Por que ele diz isto? Porque ele diz que vai chegar o momento em que a terra possa produzir suficiente para que todos os seus habitantes possam se alimentar e que não haja aquele que morra de fome. Nós podemos nos perguntar: será que a terra já não produz suficiente? Será que a terra já não tem uma produção eficaz que dê conta a todos nós que somos habitantes deste orbe? Por que nós não conseguimos uma alimentação para todos? Porque ainda num planeta onde se apresenta em grande expressão, em grande parte deste planeta, pensamentos do bem, não ainda que o bem seja sobrepuje por causa da timidez, então o mal ainda sobrepuja ao bem, mas o bem está presente, as pessoas têm intenção para o bem, desejam o bem, a grande quantidade de habitantes do planeta apresentam um tipo de crença, seja em um Deus, seja em vários deuses, mas por ser religião, tem o intuito positivo de conduzir o ser a algo que é benéfico. E por que ainda as pessoas morrem de fome? Questão 930 de O Livro dos Espíritos. Como é que neste contexto em que o mundo crístico, o mundo voltado para o conhecimento da existência de Jesus, ainda existem pessoas que morrem de fome? É porque não há a presença sincera do Cristo nos corações. É porque ainda o egoísmo e o orgulho expressam-se com primazia. E aqueles que detêm técnicas, que detêm habilidades, que detêm poder, que detêm dinheiro, ainda amealham, ainda acumulam. E não percebem que muitos destes contextos são supérfluos. O observar os pássaros nos céus e os lírios nos campos nos convida a perceber o que é necessário. Quantas vezes amealhamos o que é supérfluo, enquanto o nosso irmão não tem o que é necessário? Egoísmo, consumismo, individualismo. Olha quantas enfermidades que abarcam a nossa realidade, de mundo, de planeta. Então, diz Kardec, a caridade e a fraternidade devem ser frutos de uma compreensão, porque as leis não vão impor. Nós vivemos num mundo onde existem as declarações dos direitos do homem e do cidadão. Se nós pegarmos, nós observaremos essa declaração com tudo que é mais humano, com valores expressivos de respeito à dignidade da condição humana. E respeitar a dignidade é não deixar que qualquer pessoa morra de fome. A nossa Constituição, a brasileira, nos traz no seu artigo 5º, nos direitos fundamentais, tantas garantias, logo ali na cabeça, no caput do artigo, tantas garantias, e que nós não vemos na prática, mas está respaldado em lei. Mas a lei não se operacionaliza por quê? Porque precisa ser uma lei moral. E aí sim, a lei de justiça, amor e caridade é uma lei moral, que é um exercício que todos nós deveríamos empreender para que ela nasça dentro de nós. Nascendo dentro de nós, aí sim,
ela vai promover a caridade e a fraternidade, mesmo que o espaço onde nós vivemos não tenha sequer uma regra nesse sentido. Uma regra externa, uma regra social, uma regra jurídica, porque a regra do nosso coração é a regra do reino dos céus. E isso vai falar mais alto. E isso vai trazer aquele momento onde nós vivemos, aquela história que nos circunda, aquela realidade na qual nós fazemos parte, vai trazer aquilo que aquele grupamento necessita. A Madre Teresa, lindo ser, que deixou suas pegadas luminosas na terra, a benfeitora de tantas pessoas, tantas espalhadas por este planeta, leprosos, aidéticos, pobres do dinheiro e pobres da alma, todos nós, quantos ela atendeu, independente da condição social, mas que tinham dramas morais, que tinham dramas significativos. Quantos? Um símbolo de caridade para a humanidade. A Madre Teresa teve ensejo de dizer que nós, em verdade, não enxergamos os nossos próximos como nossos irmãos. Nós não enxergamos aqueles que compõem a sociedade como os nossos irmãos. Porque se assim nós enxergássemos, não existiriam aquelas pessoas que estão nas calçadas sem abrigo, que estão morrendo de fome, que morrendo de frio, que não têm o mínimo para a sobrevivência. Porque diz a Madre, nós, identificando neles o nosso irmão, retiraremos dali na hora. E poderíamos nem saber para onde levar, o que fazer, mas não deixaríamos. Porque a própria situação iria criar em nós um desconforto, um incômodo, um impulso para nós fazermos algo. E já seria suficiente para retirarmos dali, como o bom samaritano. Quando encontrou o semi-morto, que não sabia quem era, não sabia o que tinha acontecido, toma-o, dá ali os primeiros socorros, coloca-o no animal e leva. Para onde? Ele não tinha um planejamento. Aquela história atravessou a sua vida ali naquele contexto. E ele teve de decidir pelo bem. Ele teve de agir pela caridade e pela fraternidade. Então, olhai os pássaros nos céus e os lírios nos campos também traz essa percepção. Uma percepção de incremento da nossa fé, de, como diz o Espírito Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, ela diz que depositemos as nossas ansiedades em Deus. Ele vai ter a instrumentalização de saná-las. E ela resgata nessa mensagem um trecho de Jesus, que é: não turbe o vosso coração. Para que nós não nos angustiemos, não brademos, não percamos a paz. Que consigamos, com calma e com fé, equalizar o passo. Para dentro desta certeza que nos movimenta a criação, esta certeza no amor de Deus, esta certeza de que estamos sempre por Ele assessorados, nós seguirmos adiante, nós seguirmos firmes. Então é olharmos com este incremento de fé, mas também equalizarmos dentro de nós o que é necessário, o que é supérfluo. Não só as coisas, mas as emoções e os sentimentos. Existem tantas coisas que guardamos que não são necessárias, que são totalmente supérfluas, que são coisas que amontoamos nos porões do nosso inconsciente e que dá trabalho de tirar de lá para trazer a consciência, para ter o conhecimento, para educar, para dar conta de tudo isto. Quantas coisas nós ressentimos? Ressentir é sentir várias vezes. Quantas vezes nós ressentimos? Nós temos mágoas. Nós guardamos coisas das quais não precisamos, porque não são tesouros.
não vão nos auxiliar em nada, não vão nos fazer crescer de forma alguma. E no último trecho do capítulo 25, Buscai e achareis, nós encontramos o codificador nos conduzindo à reflexão de outro trecho de Jesus, quando diz: não vos afadigueis pela posse do ouro. Esse trecho, quando vamos ao Novo Testamento, é um trecho que ele fala para os 12. Ajuda-te que o céu te ajudará, e observai os pássaros e os lírios, são lições mais gerais, para todos. Mas este não vos afadigueis pela posse do ouro, ele traz aos discípulos, aos 12. Aqueles que foram por ele destacados para viver o labor do reino dos céus, e ele lhes traz advertências. Então ele diz que eles devem sim sair, para que levem a mensagem. Que no momento que eles saiam, porque Jesus diz para que eles não levem nada, e Kardec destaca que isso era muito comum naquela época. Que hoje talvez Jesus não dissesse isso, de não levar nada, de não ter nenhum cuidado com o alimento, com a providência, porque hoje culturalmente o comportamento é diferente. Mas naquela época era muito comum, a gente escuta das lendas antigas, das histórias antigas, de pessoas que estão saindo em viagem, que param em algum lugar, que solicitam abrigo, tem sempre um anfitrião que quer promover aos viajantes da estrada algum tipo de benefício. Então Kardec destaca isso logo no início do comentário. Então ele diz que talvez Jesus, se fosse nos dias de hoje, ele iria aconselhar que levasse algo para dar esse cuidado da sobrevivência, do alimento, enfim, desses cuidados que são mais materiais. Mas ele adverte de que eles cumprimentem onde eles cheguem, eles cumprimentem aquela casa desejando a paz. E é o cumprimento natural do Cristo. Ele sempre cumprimentava onde ele chegava, ele desejava paz. E era a paz dele que inebriava. Tanto que os cristãos, os primeiros cristãos, o código da comunicação era sempre esta: da paz, esteja em paz, a paz do Cristo. E sempre era como uma forma de demonstrar que é a paz de Jesus que se deseja ao outro, coração também afeto pela mensagem do Cristo. Então ele aconselha para que os trabalhadores cheguem desta forma e que, se eles encontrarem receptividade, eles deixem a paz, mas que, se não, que eles a recolham, que eles tragam esta paz, que eles recolham esta paz. E ele diz que, se não forem aceitos, que eles saiam, sacudam as poeiras das sandálias e sigam. E vão buscar um outro espaço onde possa ser acolhida a mensagem. Particularmente, nós gostamos muito deste trecho que Kardec traz, que é do Novo Testamento. Gostamos muito dessa passagem de Jesus conversando com os discípulos. Primeiro, porque ele está a igualmente suscitar a fé que ele falou de forma geral. Quando ele diz que saiam e vão disseminar. Então ali não tem espaço para dúvida, não tem espaço para receio. Eles são os prepostos, eles são aqueles que vão levar adiante a mensagem. Eles são os responsáveis pela representação do Cristo. E acho muito interessante também o cumprimento da paz e a necessidade da doação da paz onde cheguem. Como retribuição à acolhida, àquele lar que vai lhe proporcionar acolhida, que ele possa conceder o que ele tem de mais valioso. Qual é o tesouro? A paz. E quando ele diz para que os discípulos sacudam a poeira das sandálias, é que não guardem rancor, que não guardem nenhuma mágoa daqueles que não souberam recepcionar a sua chegada.
Não vos afadigueis com a posse do ouro, não se preocupe em amealhar, em conquistar, preocupe-se em doar, em disseminar, em propagar. Mas também não queira trazer o ouro da materialidade ao coração. Que ouro da materialidade? O rancor, a raiva, a adversidade, o ódio, mas sim os verdadeiros tesouros, e nele a paz. E nós, quando observamos ainda mais e trazemos para os dias atuais a fala do Cristo, olhamos os nossos próprios lares e vimos as entidades espirituais chegarem em nossas casas. E eles entram e desejam a paz aos nossos lares. Quando nós estamos em sintonia, em oração, fazendo do nosso lar um verdadeiro santuário da prece, permitindo a oração ou individual, quando não temos a receptividade dos familiares ou porque residimos sozinhos, ou com esta participação de toda a família, dizemos aos discípulos do Senhor, a estes que continuam sendo enviados aos nossos lares, sob o comando de Jesus Cristo, que eles são muito bem-vindos, que nós desejamos a paz que eles trazem. Neste momento, sentimos que mesmo diante dos problemas que atravessamos, mesmo diante das adversidades que nós somos acometidos, a paz está presente. Porque eles vieram trazer e nós aceitamos. Mas quando o lar não está envolvido na oração, não consegue decodificar a presença dos benfeitores espirituais, não consegue perceber que é Jesus que está no lar, como ele prometeu, que não nos deixaria a sós. E como ele fazia outrora, dizendo a Zaqueu que ia à sua casa, pernoitando em a casa de Pedro, em a casa de Lázaro, Maria e Marta, como ele fez naqueles tempos, adentrando os lares físicos, mas muito mais adentrando o lar da individualidade, o lar do coração, o lar da pessoalidade humana. Então, quando nós não fazemos este alicerce, não compreendemos e não conseguimos receber a paz. Não que ela não esteja ali, a mesma coisa do ajuda-te que o céu te ajudará. Não que ela não esteja ali, ela está na qualidade destes benfeitores, que estão a nos doar a paz, para que nós façamos através da presença da paz deles, que é a paz do Cristo, nós educadamente cresçamos a paz ou construamos a paz de dentro para fora. Neste processo, que é um processo de trabalho, que é um processo de construção. Assim, esta mensagem nos fala como nós, que recebemos os discípulos do Cristo, mas também nós, que nos autodenominamos cristãos, que nos autodenominamos espíritas. Pedi e obterei, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. O que é que estamos a buscar? O que estamos a pedir? O que estamos a bater? Qual é o nosso pleito? Qual é a nossa vontade? Nós, como cristãos, como espíritas, o que é que estamos buscando? Porque aquilo que estamos buscando, vamos achar. Nós, como os discípulos da nova era, do novo momento, o que nós estamos buscando? Porque se estivermos buscando servir, nós sempre vamos ter a oportunidade de servir. Se nós estamos prontos e sempre permitindo que através de nós Jesus possa instrumentalizar o seu projeto de amor, sempre vamos oportunizar momentos onde Ele possa se utilizar de nós.
e como no Pentecostes. Mesmo que estejamos perdidos como os discípulos, mas se mantivermos a fé dentro do nosso coração, de que algo muito importante vai acontecer através de nós, porque nós estamos na vinha, porque nós não desistimos do trabalho, nós não sabemos como vai ser, mas acreditamos que vai acontecer, que nós seguimos para disseminar a paz, como Ele propôs, que nós estamos às portas dos lares diversos, dos corações diversos, buscando servir, vai chegar o momento que as línguas de fogo estarão sobre nossas cabeças. E da mesma forma que os discípulos naquele instante, nós falaremos para as 12 tribos simbolicamente que ali encontrávamos, naquela história trazida das 12 tribos que visitavam a localidade e que cada discípulo falou em um dialeto e fazia uma tribo entender a mensagem de Jesus, a mensagem que eles tinham aprendido com Jesus. Nós, se nos mantivermos firmes, fiéis, com a fé, com esta vontade do serviço, percebendo que não precisamos nos afadigar pela posse do ouro, mas nos colocarmos para que o ouro, que o tesouro do reino dos céus possa estar presente nos corações humanos, nós também seremos alvo das línguas de fogo. E falaremos para as 12 tribos, que não são 12 na atualidade, são uma multiplicidade de tribos. Levaremos aos corações, onde quer que eles se encontrem, aqui, fora da nossa limitação geográfica, para todo o planeta, se assim for da vontade do Pai, através das nossas ações, através dos nossos serviços, através dos nossos labores. Porque saberemos que estamos a serviço do Senhor e que se porventura algum coração que fomos ao encontro não quiser nos receber, nós também iremos sacudir as sandálias para que ela não acumule as poeiras, a poeira da indiferença, da incompreensão, para que consigamos caminhar e seguir com estas sandálias que nos tornam, que representam a nossa dignificação de estarmos como verdadeiros cristãos, como verdadeiros espíritas, no serviço do labor do Cristo. Buscai e achareis. É a mensagem de Jesus, é a mensagem que o cristanato Paulo de Tarso escolheu para os nossos corações nesta noite. Para que nós juntos refletíssemos sobre o poder destas palavras de Jesus, que juntamente com pedi e obtereis, combatei e abrir-se-vos-á, nos trazem sempre o comando inicial da nossa parte que precisamos fazer. Para dizermos ao Senhor, Senhor, desejo trabalhar na sua vinha, desejo construir, mesmo diante das minhas imperfeições, algo de produtivo no coração humano, edificando no meu coração e esparzindo para quantos possam receber este contributo de uma luz nascente, de uma luz que tenta brilhar, de uma luz que busca expressar-se. Dizendo assim ao Senhor, Ele vai fazer com que seus anjos tutelares e o próprio Cristo possa nos oportunizar diversas maneiras de nós sermos caridosos, de sermos fraternos conosco e para com o próximo. A reflexão da noite é uma reflexão de ação, de verbo, de construção. Que nós abracemos a mensagem trazida por Jesus, que nós abracemos a mensagem trazida pelo Evangelho segundo o Espiritismo, para que os nossos corações sempre possam permanecer renovados na esperança, na coragem, para que, mantidos na chama da fé, consigamos desempenhar aquilo que nos cabe no contexto da criação. Vamos agradecer a Jesus por esta oportunidade.
Senhor, querido amigo de todas as horas, nosso coração é só de gratidão. Gratidão pela sua presença conosco, por sempre, sempre estar conosco. É bem verdade, Senhor, que muitas vezes a tristeza bate em nosso coração, a desesperança nos invade, o desânimo advém, porque nós nos esquecemos da tua presença conosco e nos apartamos de vós, permitindo outros ouros, outras posses, nos perdendo na busca. Mas a tua misericórdia, o teu evangelho, o teu amor são tão incessantes que permanecem conosco a nos ofertar a paz que nós somos tão sedentos, a nos ofertar as oportunidades que nós temos, que nós precisamos alcançar para a construção de um mundo novo dentro de nós. Permite, Senhor, que nestes dias desafiadores sejamos atores de uma nova história. Sejamos condutores do bem que já existe em nós, da paz que já aprendemos a exercitar, da caridade e da fraternidade que já movimentam a nossa realidade espiritual. Que nós possamos agir cada vez mais, incrementando em nós a decisão para servir-vos até o fim. Aplaude, Senhor, a nossa decisão, para que a cada dia possamos estar renovados em esperança, em fé, em possibilidades grandiosas de crescimento, mas acima de tudo, de serviço. Fica conosco, Senhor, espalhando por todos os lares do planeta o teu amor, a tua paz, a tua misericórdia. Que em diferentes formas, diferentes aspectos, possam os seres que habitam este planeta identificarem a esperança, a fé, para continuarem e persistirem naquilo que precisam realizar por si e pelos demais. Gratidão imensa, Senhor, sempre. Agradecemos imensamente ao Cristanato Paulo de Tarso por esta oportunidade, pelo convite que nos foi feito, por nos permitir que este instante seja de comunhão entre corações que comungam de um mesmo objetivo, que é o objetivo do bem, o objetivo do Cristo, da espiritualidade maior em nossas vidas. Agradecemos por todos que aqui estiveram, que deixaram as suas mensagens, os seus comentários, que trouxeram o brilho para esta noite, que é o brilho da união. União que nos renova, união que faz com que tenhamos força para continuarmos e persistirmos até o fim. Gratidão imensa a todos, muita paz, que o Cristo possa abençoar a cada um de vocês e até uma próxima oportunidade. Beijo imenso a todos. Tchau.